Jornal Paranews. A situação de algumas escolas, porque isso não é escuto só na escola que eu trabalho, que é o Barão de Pereira, mas também em outras escolas. Está faltando birô para o professor, estamos no segundo ano, está faltando essa dificuldade de birô. Tem alguns quadros que precisam ser recolocados na parede, que não foram recolocados, foi feita uma pintura, capinação, etc e tal. E ontem, quando eu disse, olha, eu vou amanhã para um café com prefeitos, secretários e vereadores, e vou levar essa pergunta para vocês, para eu ter a resposta dele quando eu chegar hoje à tarde e passar para eles. Justamente a outra colocação que eu vejo muito, a imprensa ela tem que ajudar. E eu estou aqui justamente nessa forma de ajudar a sua administração e de todo o seu secretariado. Vejo muita reclamação sobre a carpinagem na cidade de Pereira. Sei que a secretaria tem trabalhado, sei que tem colocado homens com uma linha de frente forte e que precisa ainda, sem dúvida alguma, ter um reparo mais acelerado nesse sentido, porque senão se acumula e não vai terminar em dia preciso. E uma outra coisa que eu gostaria de saber de Vossa Excelência realmente, como é que anda o processo do CEPET aqui na cidade de Pereira? Será que, através da Secretaria de Finanças, também pelo lado da educação, será pago as férias esse mês de março? E houve uma discussão, os professores têm reclamado muito isso sobre as férias, e eu gostaria de saber sobre o pagamento das férias da educação. E para finalizar, eu gostaria de saber também de Vossa Excelência. Sei que você tem uma sacudida muito grande no seu governo em pouco menos de 2 anos. Os LONG condiz com a realidade. Prefeitura Municipal de Pereira trabalhando muito mais. Não resta dúvida disso. E que continue assim trabalhando. A minha preocupação é de saber se você, Alexandre, uma oportunidade teve conversando comigo, eu via isso dizendo que se fosse para sair da prefeitura como prefeito, seria para o cargo de senador. Mas hoje o que tem se discutido e falado em alguns arredores da cidade é de que o prefeito Alexandre Toledo deve deixar a prefeitura nesse mês de abril para concorrer a um cargo de vice-governador ao lado do governador Theo Vilela na sua reeleição. Procede? Muito obrigado. O Walter, você aí como homem da educação, mas entrou em várias áreas aí. Eu até falei dessa queda da receita aí do Fundeb, certo? Mas mesmo assim, quando nós sentamos com o sindicato, nós fizemos uma projeção de salário que sobraria ainda uns R$800 mil, nos 60%. E com isso aí a gente ia bolar uma forma de não aquela história de 14º. Para mim aquilo ali eu acho uma coisa horrível. Eu sempre digo, os piores gestores dão 14º. Faz o quê? Segura o salário do professor para depois de dar ele como se fosse uma esmola. Ah não, mas eu estou dando para valorizar, porque ele não dá para o resto do funcionário todinho, só dá para os professores. Só o professor merece 14º, o resto não. Isso é conversa mole, é o dinheiro que já é do professor, que o cara não passou, penalizando o professor, porque não entra até tá o Hernando aqui do INSS, não entra até no fator previdenciário dele na frente, está prejudicando ele no futuro, certo? E o professor está achando que é uma coisa boa, certo? Né, Marisa? Porque tem uma coisa dessa aí penalizando ele. Mas a gente fez isso aqui para ter uma sorte e depois a gente criar um critério de eficiência para distribuir. Sei lá, aquele que teve maior ganho, teve menor, sei lá, criar alguma forma de... Mas mesmo sem isso aí, nós ainda gastamos 62% com o professor, certo? O ano passado. É para gastar 60%, nós gastamos 62%. 7% foi a despesa com o pessoal só do magistério, certo? Isso daí que os 60% é para isso mesmo, professor em atividade pedagógica, certo? Foi 62%. Aí o Ronaldo está dizendo que com relação a isso desse férias, ele está vendo aí, vai reunir hoje, amanhã para ver como é isso aí, mas nós gastamos mais. Ele está lembrando também o investimento que nós fizemos no NAMI e que deu um crescimento muito interessante nessa parte de aprendizado, e agora também nesse programa da cultura da base vai mais R$100 mil. Foi 300 mil no
não, mas 100 mil reais na cultura da paz, né, Ronaldo? Com relação às carteiras, ele está dizendo que realmente atrasou isso daí, mas que chegaram já ontem à noite, né? Já chegaram algumas carteiras, já que 500 carteiras já chegaram ontem à noite, algumas outras sendo reformadas também, né? Mas que realmente tinha carência, porque a gente tem uma carência muito grande, independente da qualidade da nossa escola. Realmente, eu sempre brinco, como já disse até em outras entrevistas, que a gente não tem escola, a gente tem grupo. Que a grande obra dos últimos tempos aqui foi a urbanização da orla, todinha, certo? E quem fez aquilo ali foi o deputado Nonô, certo? Foi recurso do deputado Nonô com o recurso do TEL, foram os dois que botaram recurso para lá. Nós cobrimos naquele tempo quase 100% com água tratada dos nossos povoados. Quando nós voltamos agora, ao contrário, né? O Manuel Stag recuperou o SAI agora, uma coisa que a gente nem fala aqui também, a gente sempre esquece, mas o SAI, hoje você vai lá, vê a condição de trabalho dos funcionários hoje, a condição das pessoas que atendem, o ambiente de trabalho das pessoas que são atendidas ali é outra. Certo? Nós entregamos também, na parceria com a Codevassa, o abastecimento d'água lá da Ilha das Canas, e agora se estendendo lá para o Sítio Nazário, né? Já está pronto lá. Se você chegar lá no Sítio Nazário, uma caixa d'água grande, tudinho, e tudo isso com água tratada, uma extensão muito grande, certo? E isso com recurso próprio do SAI, que agora nessa parceria aí que o Mário Jorge está lançando já aí também das praças, ele até recuperando já a praça da Santa Luzia. Nesses dias também vai estar resolvendo aquele problema do beco do hospital, que tem que mudar toda aquela tubulação, né, que está estourando ali tudo aí também. Temos o problema da água da Imbira, que vamos ver lá o problema aí de captação, como indenizar lá o pessoal, mas nós botamos água em muito lugar aqui, foi feito muita coisa, iniciamos o tratamento o nosso saneamento, e quando a gente voltou, o que foi que nós encontramos? Sem prestar conta e devolvendo dinheiro. A minha saída de prefeitura, ou de não prefeitura, não sei o que lá, tudinho, tudo isso é muita especulação, não tem nada. O governador teve uma conversa há um tempo atrás, dizendo que com dificuldade de aliança, talvez precisasse de uma pessoa muito próxima dele para formar uma chapa majoritária, não sei que lá, tudinho, e que dos nomes desses nomes que estavam aí poderia ser o meu, tudinho. Eu disse: olha, governador, eu estou bem onde eu estou, eu estou como prefeito e estou próximo da empresa que eu trabalho, certo? Eu estou dia a dia lá. Agora, na vida, a gente não só faz o que quer. Eu sou uma pessoa de partido, foi 4 anos presidente do partido. Acho que o grande nosso foco é a recondução do governador, a continuação do governador Teotônio Vilela como governador de Alagoas, porque até quem não gosta, que diz que não gosta do governo dele, sabe que Alagoas hoje tem um governo que está estruturando Alagoas, que Alagoas hoje se pensa com políticas sérias de estruturação para amanhã colher o fruto. Se for só pensar em politicagem, não transforma Alagoas vai continuar com a mesmice de hoje, certo? Eu até digo, uma vez eu estava no sertão, quando estava lá um grupo de 6 vereadores, eu estava em Pão de Açúcar, e eles dizendo que não votavam no TEL, votavam. Eu digo: vocês votam em quem aqui? Sabe que o povo vota no Colo. Eu digo: ai, uma coisinha boa, vê. Aí eu digo: como é que está a educação aqui? Ele disse: professor nunca ganhou tanto quanto ganha hoje. E está recebendo? Está. Agora estão trabalhando, senão porque o sindicato só vem fazendo greve. Eu digo: e a saúde? Digo: João Batista, o vereador lá, 6 anos de mandato. Ele disse: e uma vez vice-prefeito. Digo: o hospital daqui, ele disse: nunca recebeu um centavo. Digo: e agora? Ele disse: agora recebe. Os PSF, ele disse: agora recebe. Primeiro governo na história dos PSF que bota dinheiro, na história dos PSF, que o governo do Estado bota dinheiro. Quem botou? Theo Vilela. Aí eu digo: ô João, agora vamos para o que tu vive. Tu vive o quê? Da agricultura familiar. Quem acabou com a Emater, quem acabou com o sistema de apoio ao produtor aqui? Eles foi o Collor, que começou a acabar. E quem terminou de acabar? Ele disse: Ronaldo Lessa. E quem está recuperando? Ele disse: o Theo. E tu vai votar em quem? Ele disse: eita, Capeste, eu nunca olhei para isso. Eu digo: vota para ver. Aí ele disse: o povo vai olhar. É por isso que ainda hoje não tem candidato contra a TEL, porque eles sabem o que está acontecendo no governo.